Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diogo Costa e a gente está numa sequência de vídeos no qual a gente ensina a você programar com Windows Form na linguagem C Sharp. Por mais que a gente mexa pouco na linguagem, nós estamos conhecendo muito os controles, suas propriedades, seus eventos, como a gente pode utilizar para montar nossas telas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver sobre o checkbox e o checklist box, para nós vermos um pouquinho das diferenças deles e o que a gente consegue fazer. A gente não vai fazer muita programação aqui, nós vamos conhecer os controles e as propriedades deles. Não vamos focar tanto nos eventos, porque basicamente o que a gente pode falar de evento, a gente fez no último vídeo, quando a gente falou de botões. Mas basicamente, como a gente vai interagir é o que a gente vai falar com vocês hoje e apresentar para vocês hoje. Então o que eu fiz aqui? Arrastei dois controles, né? Um chamado checkbox, outro chamado checkbox, checklist box 1. Vamos mudar o nome deles? Vou colocar aqui, ó, CHK opção ativo. Vamos colocar ativo, tá bom? E no outro nós vamos chamar de CHK list cidades. Ok. Vamos deixar um de cada canto aqui? Ok. Vou aqui agora colocar no text do primeiro botão, do primeiro controle, que é do checkbox. Vou colocar assim, ó, ativo. Então imagina que você está criando uma tela lá de cadastro para o teu usuário cadastrar alguma coisa. Eu não sei exatamente o que você está fazendo. E você precisa saber, ou você precisa que ele informe, olha, o cadastro está ativo, ou de repente você fala aceita receber anúncios, e-mails, sabe? Já fez aqueles cadastros que são assim? Você precisa ticar para falar, olha, eu estou ciente, né? E aí você vai, estou ciente. Por que eu estou fazendo essas cópias aqui? Isso aqui é para te mostrar uma coisa, mostrar a diferença. Aqui nós temos 3 controles, 3 checkbox, e aqui eu tenho um checkbox. Aqui eu tenho a propriedade chamada checked, que eu posso já deixar ela checada, tá? Então vamos dizer que eu quero que o primeiro e o segundo sejam checados. Checked, cadê você? Aqui. Então eu tenho, olha só, eles já estão checados, tá? Essa é a propriedade da qual nós vamos verificar. Poxa, o usuário ele informou. Eu vou até fazer isso, ó. Vou colocar um botão aqui, aonde o botão ele vai verificar se esse primeiro check, que é o que a gente realmente vai utilizar, ele vai fazer assim, ó, se ele for checado, então dê a mensagem o cadastro está ativo. Se não, o cadastro está inativo. Legal? Se a gente rodar isso agora, o que a gente consegue ver? O cadastro está ativo. Se eu tirar o check, o cadastro está inativo. Cliquei de novo, o cadastro está ativo. Também a gente consegue fazer esses ajustes através de eventos. Por exemplo, quando eu colocar aqui que eu estou ciente, eu vou colocar melhor, vou colocar assim, ó, desativar. Não é um botão, mas eu consigo manipular eventos. Quando eu clicar aqui, que ele venha e desclique o ativo. Então vamos lá, nós vamos utilizar o checked changed, ou seja, o evento quando alterar a propriedade checked. Faça alguma coisa.
No nosso caso, eu quero que ele venha aqui e fale checked igual. Olha só agora o que eu vou fazer. Isso é um pouquinho de lógica aí para você. Para que a gente não fique tendo que programar o sim e o não, eu vou pegar e vou colocar a mesma coisa aqui, tá? O que isso quer? Aonde é que eu quero chegar? Porque ainda não terminei. Olha, eu vou checar o ativo, só que agora eu coloco uma negação aqui, ó. Eu vou checar sempre ao contrário do que ele tiver. Só para que não seja uma verdade absoluta. Por exemplo, se ele está ativo, se eu der um checked, ele tirou de lá. Se eu deschecar, ele checa lá. Mas se eu fizer essa alteração aqui, ó, agora ele faz ao inverso, tá? Isso aqui é só para mostrar o quê? A possibilidade que você tem de criar, né, com uma linha só, um if aqui, vamos dizer assim, em cima da própria propriedade booleana. Mas isso a gente aos poucos vai explicar. Caso você não tenha apego assim de imediato, você tem duas opções: ou voltar o vídeo e tentar entender o que está acontecendo, ou ficar tranquilo e saber que mais pra frente, em próximos vídeos, cada vez a gente vai se aprofundar mais em código. Mas por hora, vamos se aprofundar mais nas telas. Legal, beleza? A gente está vendo aqui, eu mostrei mais algumas coisas. Tem algumas propriedades específicas aqui, da qual, vamos em propriedades, da qual se refere a como clicar, qual o estado que fica o nosso controle checkbox. Por exemplo, se eu selecionar esse terceiro aqui, é onde eu falo que estou ciente, e deixar com true. Deixa eu ver se eu não estou em cima. Não estou em cima da propriedade. Estou vendo aqui meu videozinho. Eu não estou em cima da propriedade, tá true state. No true state, você tem aqui o true, né? Aí do lado você deve estar vendo false, true. Eu acho que eu não consigo subir aqui. O que isso muda? Quando você agora vier a selecionar o teu controle, ele passa a ter 3 estados, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu não tenho aqui o state dele, mas beleza, vamos ficar assim, vamos ficar com a informação que você consegue montar esses 3 estados. Se você tiver dúvidas, aí eu passo a conversar com você em cima das suas dúvidas, para que a gente não faça um vídeo muito grande. Vamos focar o checklist cidades aqui, que é o nosso checklist box. O que a gente consegue fazer com ele? Eu falei que é um checkbox de cidades. Então vamos colocar algumas cidades aqui: Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Legal? E agora você já consegue ver cada um desses itens, e aí você passa a entender por que eu falei aqui, ó. Aqui nós temos 3 controles, 3 checkbox. Aqui nós temos um checklist box, e nesse checklist box eu consigo agora selecionar exatamente o que eu quiser. Então eu posso dar a opção para o meu usuário e falar: olha, escolha tais coisas, e ele vai lá e ele: não, isso eu quero isso. Entendeu? A gente também tem algumas coisas que a gente consegue colocar aqui no checklist box. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó, vou dar o primeiro clique, ele não selecionou. Eu dou o segundo clique, aí ele selecionou. Eu posso falar: poxa, eu não quero isso, eu quero que quando ele clique, ou seja, check on click, true, tá? Esse é um comportamento um pouco diferente de um checkbox, tá? Então agora eu clico e ele seleciona, tá? Talvez você não tenha visto os cliques aqui. Faça aí na sua casa, faça aí no seu computador, você vai ver essa particularidade que eu mostrei para você. Tem muitas outras coisas que dá para fazer. Por exemplo, multicolumn. Eu consigo colocar multicolunas, mas aí
a gente vai ter que fazer alguns outros ajustes. Deixa eu ver se eu diminuir aqui, se... Ótimo. Não queria fazer isso, mas eu teria que adicionar mais. E agora eu passo a ter a possibilidade de, num controle, ter múltiplas colunas, mas o comportamento aqui ainda é o mesmo. Ok? Legal? E para terminar, como é que eu sei que um item aqui do nosso Checked List Cidades ele foi selecionado, ele foi checado? Tem diversas formas que a gente consegue fazer isso. Vamos tentar mostrar uma aqui. Eu vou comentar esse botão, na verdade a lógica que está no botão. E olha só, eu consigo pegar o controle, então a gente chamou de Checked List Cidades, e eu vou selecionar a propriedade Checked Items, ou seja, eu consigo recuperar do controle os itens que foram checados. Ok, só que o retorno dele, se você passar o mouse em cima, é um Checked Listed Box. Então, eu vou usar aqui uma forma para que a gente possa acessar essas informações. Vou usar um cara chamado ForEach. Por quê? Porque o ForEach ele vai ler item a item de um determinado tipo. E aí já vai me ajudar com isso. Então, agora eu vou utilizar o item ponto. Vamos colocar o toString, mas vamos ver qual é o comportamento dele. Então vamos lá. Eu vou selecionar Santos e São Paulo e vou clicar no botão e ele apresentou. O primeiro cara aqui é o Santos. E aí agora você entende o for item, ele está fazendo um loop. Essa palavra que eu estava procurando. Então o primeiro ele fala, olha, li o primeiro e agora eu vou ler o segundo e aí vai, ok? Então Santos, São Paulo, ok? Se eu tirar aqui e falar que é São Paulo e Curitiba, ele vai falar São Paulo, Curitiba. E quantos itens tiverem dentro dessa lista aqui, tá? Ele vai apresentar. Para que vocês possam ver isso no lado da programação, eu vou clicar. Nós temos 3 itens selecionados. Se eu passo o mouse aqui, olha, aí eu tenho um count de 3. E aí depois a gente tem aí a possibilidade de ir atrás e olhar o que está acontecendo por detrás dos panos aqui. Eu sei que é São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que são 3 itens que tem aqui dentro, então 0, 1 e o 2, as posições do array que a gente tem dentro do controle. E aí você consegue ver, deixa eu tirar e aí você consegue ver a resposta dele. Tudo isso aqui vai ficar cada vez mais fácil se você reproduzir aí no seu computador. Para o vídeo, volta, escreve, tem erro, chama, avisa aqui nos comentários, lá no Instagram, traz sua dúvida, aprenda, é simples, é fácil e isso vai te dar um poder de, olha, eu quero me tornar um programador, eu quero trabalhar. Existem muitos sistemas que ainda hoje utilizam Windows Forms. O poder é todo seu e espero estar trazendo muita informação gratuita para você poder usufruir e se tornar um programador melhor. Até o próximo vídeo.